aqui. Estamos juntos no Debate 93. Uma de nossas ouvintes faz uma declaração bombástica. A declaração dela é uma daquelas palavras complicadas de você ouvir. É uma palavra sincera, verdadeira, transparente e que revela aquilo que se passa dentro do coraçãozinho dela, dentro de sua mente. Certamente não é uma coisa recente, é uma coisa mais profunda, mais complexa. E nós vamos precisar tratar sobre esse assunto com a clareza e a objetividade que marca este programa, mas também com a profundidade que é uma das nossas referências, porque não se pode tratar de suicídio de uma forma superficial, porque isso é uma questão gravíssima. Conta, nosso ouvinte, tenho pensado constantemente em suicídio. Morro de vergonha de contar isso a alguém da minha igreja e pensarem que eu estou endemoniada. A ouvinte está com medo, ela vai contar esse programa, só você está com demônio. E aí, né? Bom, mas será que de fato o demônio tomou conta do meu corpo? É uma pergunta que faz a nossa ouvinte. Se a minha mente é do Senhor, por que só tenho tido pensamentos suicidas? É a sua luta. O crente que tira a própria vida perde a salvação? Como pedir socorro sem que as pessoas me julguem como uma pecadora vil? Por outro lado, quais os sinais de que uma pessoa está pronta a tirar a sua própria vida? Essa é uma das perguntas mais complicadas e temo, querido ouvinte, em afirmar que vai ser muito difícil respondê-la da maneira como muitas pessoas querem. Sinais, porque nem todo sinal é igual, ser humano é diferente. Isso pode criar uma histeria, eu vi a pessoa assim, ao mesmo tempo que se você está preocupado, de fato, preocupado com esse assunto, é sinal de que é uma questão séria com a qual você vai aprender a lidar. É o programa, estamos começando agora, você conhece gente que precisa ouvir? Liga, convide, vamos compartilhar, vamos juntos somar e fazer aqui o nosso Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje recebemos o pastor Cláudio Gama, da Assembleia de Deus de São Gonçalo, a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias, e você, ouvinte amado, com a gente no debate de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pastor Guilherme Costa, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte escreve, e o senhor destacou esta pergunta: será que de fato o demônio tomou conta do meu corpo? É a pergunta que faz a nossa ouvinte, é o seu destaque.
Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93. JR, hoje nós vamos tratar sobre um assunto um pouco delicado, né? Falar sobre suicídio. Suicídio é um assunto tabu na sociedade e, na verdade, é que existe pouco material escrito sobre o tema, até mesmo no mundo acadêmico. Eu me lembro, JR, além da formação teológica, eu sou formado em jornalismo e eu me lembro que na faculdade os professores ensinavam que suicídio não é notícia, que não deveria ser noticiado suicídio, a não ser em casos de grandes personalidades públicas, políticas, como foi o caso do ex-presidente Getúlio Vargas, e que não se deve noticiar porque você pode acabar induzindo alguém, né, que já tenha uma tendência a isso. É um assunto que as famílias não gostam de falar muito, as famílias que passaram por essa experiência tendem a ocultar algumas informações importantes, e então eu quero em primeiro lugar dar parabéns à produção do debate pela coragem de trazer este tema. Eu acho que é um tema que deve ser debatido mais vezes, deve ser tratado, precisa haver um diálogo a respeito desse tema. Em relação ao nosso ouvinte aqui, a primeira coisa que me chama a atenção, e eu quero tranquilizar a nossa ouvinte, que a nossa ouvinte ela não é aqui uma suicida, de forma alguma. A nossa ouvinte, ao contrário do que pode parecer, ela demonstra que ela tem apreço pela vida. Ela tem um desejo de viver, porque ela está incomodada com esses pensamentos, ela está procurando ajuda, ela quer se libertar desses pensamentos. E o meu destaque aqui foi a pergunta dela se de fato o demônio tomou conta do corpo dela. JR, infelizmente nós temos o costume de espiritualizar todas as coisas, né? Opressão é diferente de possessão, né? Pode até estar havendo uma questão de uma opressão maligna, pode. Só que nós temos que tratar esse assunto nas várias esferas, porque o ser humano, ele é um ser espiritual, mas ao mesmo tempo ele é um ser psicológico, ele é um ser biológico, ele é um ser social. Então nós precisamos equilibrar todas as áreas da nossa vida, e eu acredito que possa haver uma outra causa que esteja gerando esses pensamentos nela, não necessariamente o espiritual, né? Pode estar havendo uma causa emocional, de uma depressão, alguns acontecimentos. Então ela precisa, na verdade, identificar quais são as causas desses pensamentos e definir como vai amenizar essa situação. Quero ouvir a opinião do reverendo Edson Nascimento. Muito bom dia, pastor, será bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Será que de fato o demônio tomou conta do meu corpo? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia demais debatedores, bom dia aos ouvintes. J.R., algo que é bom a gente pensar, e eu acho que já foi colocado aqui pelo pastor de forma maravilhosa, é que nós, como seres humanos, nós temos algumas tendências, né? E essas tendências mostram a nossa humanidade, né? E uma das tendências que todos nós temos é a questão para a morte em si, né? Todos nós, diante das frustrações, diante das derrotas, diante das questões que nós não sabemos lidar, nós de alguma forma pensamos na morte como uma solução possível para resolver um problema que nós não conseguimos lidar com ele, né? E aí a gente tem, às vezes, até alguns sonhos de que está morrendo e várias coisas assim relacionadas a isso, e às vezes até algumas ações que são ações que expressam a nossa tendência para a morte, ações de destruições na nossa vida em si, né? A gente às vezes tem ações que quer chutar o balde, jogar tudo para cima. Essa é uma ação direta de alguém que tem uma tendência para a morte, que essa tendência está sendo evidenciada diante desse momento. Então é necessário que a gente comece a pensar, e JR, isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque lamentavelmente isso acontece também com alguns pastores, com nós pastores, também somos visitados com isso. Com relação à questão do diabo, né, essa questão do demônio em si, né, e a gente vê que algumas questões que nós humanos não sabemos explicar, nós jogamos para o diabo, embora hoje nós vivemos no século XXI e já temos muito entendimento sobre determinadas coisas. Então, a gente pode olhar sobre as questões da própria psicologia em si, da psicanálise em si, que orienta a gente, que pode nos auxiliar diante dessa situação, diante desse momento que a gente vive, e a gente vê que nem tudo é o demônio que está no nosso corpo. Pastora Elaine Cruz, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Dentro desse aspecto ainda, nosso ouvinte continua: se a minha mente é do Senhor, por que só tenho tido pensamentos suicidas? Esse é o seu destaque.
Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos aqueles que nos ouvem, enfim. Nós estamos realmente tratando de um tema sério e de um tema muito mais recorrente do que a gente imagina. Há muito mais gente pensando em morte, com pensamento constante em morrer, o que é a morte, enfim, e vontade de morrer, do que, infelizmente, as pessoas falam. Quando a gente fala de morte, já foi dito aqui pelo reverendo Edson, né? As pessoas imaginam que a morte é o fim de todas as coisas, que a morte vai resolver. E, na verdade, a gente sabe que a morte não é o fim de nada. A morte, na realidade, é uma passagem para uma eternidade. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de algo que funciona dentro da ótica da psicologia como uma fuga. Não é? Alguma coisa na minha realidade não está bem. Eu não estou bem emocionalmente, isso é, num estado depressivo, algumas situações, às vezes de ordem relacional, acontecem, ou de ordem social, e o que acontece? Essa minha realidade está difícil de lidar, está complicado lidar com essa minha dor emocional, está complicado lidar com a solidão, está complicado lidar com uma doença, e às vezes até mesmo com depressão. Quando a gente fala de depressão, doença, ou de um estado depressivo, aquela pessoa que está se encaminhando para ela, ou até alguns níveis de, por exemplo, algumas doenças do tipo esquizofrenia, essa questão da morte, ela é muito forte. Então, tirando aqui a questão da opressão que já foi colocada, eu sempre prefiro olhar da questão médica, né? Porque eu acho que existem questões médicas e situacionais que podem estar ocorrendo concomitantemente. Então eu vejo aí uma tendência à depressão, eu vejo aí uma tendência a algum tipo de fuga da minha realidade. Agora, quando ela pergunta, minha mente é do Senhor e eu só tenho tido pensamentos suicidas, a gente cansa de ouvir isso em consultório, né? É muito complicado para uma pessoa que tem Deus e diz o seguinte: olha, o Senhor é a minha alegria, mas eu ando triste. O Senhor é a vida eterna, mas eu tenho vontade de morrer. Na verdade, quando a gente diz que a nossa mente é do Senhor e o nosso pensamento está assim, pensamento só acontece dentro da mente. Então, a gente precisa entender que por mais que a gente ame a Deus, a gente pode passar por situações de estresse, por situações de bioquimicamente que vão desestabilizar a gente, por situações relacionais que podem levar a um estado depressivo e que podem, junto com essa doença, fazer com que a pessoa incorra em pensamentos que tem a ver com a questão da morte. Então, é uma questão que anda junto. Agora, a gente vai ler aqui ao longo do debate que existiram, inclusive, alguns personagens bíblicos que desejaram morrer. Uma questão é, de vez em quando, a pessoa pensar: ai, Senhor, me leva agora, né? Tem gente que diz, não pensa em morte, mas fico pedindo para Deus me levar. É a mesma coisa, né? Mas outra coisa é estar em estado depressivo e o tempo todo pensando em morte. Pastor Cláudio Gama, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Uma vez mais, uma alegria recebê-lo. Que pensa o senhor sobre esse tema difícil, complicado e triste, mas é um tema que nós precisamos tratar com a firmeza, a profundidade e, ao mesmo tempo, objetividade. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes. Nós precisamos entender que mesmo cristãos, com toda a dádiva da salvação, com todos os princípios do reino, com tudo aquilo que Deus nos dá gratuitamente, com a bênção da salvação conquistada na cruz do Calvário, seja de autoridade espiritual a unção, de unção a revestimento, de revestimento a armadura espiritual, de tudo que nós recebemos de Cristo no reino de Deus para exercer a vida cristã, precisamos entender que todas essas virtudes, esses valores espirituais, cristão, divino, isso não nos faz divino. Por mais que nós sejamos cheios do Espírito Santo, temos a unção, a autoridade, manifestação de dons, que exercemos a vida cristã, continuamos humano. Nenhum valor espiritual aborta a nossa humanidade. Isso significa dizer que na natureza humana nós somos suscetíveis. No reino de Deus não nos faz supercrentes, heróis extraordinários, nos faz espiritual. E a nossa mente, por mais que a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, o capacete da salvação, os pensamentos
os pensamentos, e essa ouvinte ainda tem uma abrangência de um aspecto de Vitória, porque ela só está no campo da ideia. E dentro do campo da ideia, todo ser humano está sujeito a isso. Daí tem um adágio até popular que ninguém pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Os pensamentos vêm. O problema não está no pensamento vir. A dificuldade, o mistério é quando você alimenta esse pensamento, é quando você faz desse pensamento seu fertilizante, seu combustível. Agora, pensar e essa ideia vir, e isso ter uma tendência de tormento, isso faz parte da trajetória do ser humano na face da terra. Este assunto nós vamos continuar a tratá-lo com carinho, com respeito pelos nossos queridos e amados ouvintes. Já podemos observar aqui que existem dois lados, pelo menos bastante claros. Você tem uma questão espiritual, que ela pode sim ser uma realidade, como pode ser uma questão psicológica, e as duas podem muitas vezes se misturar. E aí você precisa tratar uma coisa, outra coisa. Em geral, a gente prestigia uma e despreza a outra, e na maior parte dos casos nós precisaríamos tratar as duas coisas absolutamente juntas, e nós vamos continuar a conversar sobre esse assunto, porque o ouvinte continua, aliás, a nossa ouvinte: o crente que tira a própria vida, ele perde a salvação. Como pedir socorro sem que as pessoas me julguem como uma pecadora vil? Aliás, esta frase é uma frase muito sofrida, né? Porque ela diz: eu morro de vergonha de contar isso a alguém da minha igreja e pensarem que eu estou endemoniada. Ou seja, está sozinha e aparentemente com medo de ficar ainda mais solitária se falar o que sente. Então tá presa. E hoje, pela graça de Deus, querido ouvinte, há liberdade para a sua vida, e eu fico muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com essa mesa maravilhosa, porque você está hoje saindo desse casulo, dessa prisão, compartilhando sobre um assunto complicado e difícil, externando aqui para milhares e milhares de pessoas, tendo a sua identidade preservada, tendo o seu nome guardado, preservado carinhosamente, e seu assunto tratado com máximo respeito e carinho. Que Deus abençoe muito a sua vida, a você e a todos os demais ouvintes que passam por uma luta como essa. Este é o tema do Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Vamos ao nosso resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, aqui com a jornalista Vaneise Rodrigues. Bom dia, Vaneise. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos debatedores. A pesquisa 93 de hoje quer saber: você conhece alguém que era cristão e que tirou a própria vida? 5% dos nossos ouvintes dizem que sim. 95% dizem que não conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente agora aqui no nosso debate 93 de hoje. É muito importante termos aqui a sua opinião e a sua palavra sobre o tema do programa de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Companheiros, antes de nós entrarmos especificamente nessa próxima etapa aqui, perguntas dos nossos ouvintes. Você já viu o WhatsApp aqui? E também por telefone, numa linha que é a seguinte: a pessoa sente vontade de, por exemplo, um ouvinte compartilhou aqui no nosso WhatsApp que às vezes ele está de carro, ele sente vontade de virar o carro e bater com o carro. E aí ele diz: olha, eu repreendo em nome de Jesus. Outro ouvinte aqui de paciência: eu já pensei várias vezes em cometer suicídio, mas eu nunca tive coragem por ter medo de perder a minha salvação e por saber que Deus não se agrada disso. Espero que os debatedores consigam tratar desse assunto de maneira que ajudem as pessoas que sofrem com esses desejos. E aí compartilha mais um ouvinte na mesma linha: desejo, vontade, não fez, mas está na cabeça o tempo inteiro. JR, nós na verdade, nós temos o controle das nossas ações, mas nem sempre nós temos o controle dos nossos pensamentos. Alguns pensamentos são involuntários, alguns pensamentos vêm na nossa mente e nós precisamos trabalhar isso. O pastor até citou aqui, né, aquele ditado popular dizendo que nós podemos, não temos como impedir que um pássaro pouse numa árvore, mas podemos impedir com que aquele pássaro
faça um ninho naquela árvore. Os pensamentos são assim, nós somos as árvores. Pensamentos involuntários vêm na nossa mente. Agora, nós temos que reagir a esses pensamentos. Eu sempre digo às minhas ovelhas, muitas vezes no gabinete pastoral e até mesmo em pregações, que a nossa mente é um campo de batalha. Com certeza. Nós precisamos guerrear na nossa mente, não aceitar passivamente tudo que vem na nossa mente. Paulo já escreve, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo que é bom, tudo que é justo, tem boa fama, aqui tem louvor. Quer dizer, ele ensina a gente o seguinte, que por mais que os pensamentos possam muitas vezes ser involuntários, na verdade eles são gerados por coisas que a gente ouve, com coisas que a gente vê, com histórias que se uma pessoa passar o dia inteiro lendo sobre notícias ruins, é óbvio que ela só vai pensar em tragédia. Se uma pessoa passa o dia inteiro lendo sobre romances, é óbvio que ela vai ter uma visão romanceada da vida de casamento que não necessariamente vai ter a ver com a realidade. Então, os pensamentos eles são direcionados a partir das nossas vivências, enfim. Mas Paulo ainda diz o seguinte, olha, a gente tem que fazer um esforço tremendo para pensar naquilo que é bom, que é nobre, que tem boa fama, que tem louvor. Nisso a gente deve pensar. Então, por mais que não sejam, possam ocorrer um ou outro involuntário, a gente sabe que precisa aprender a controlar também os nossos pensamentos. Mas, voltando nessa questão, existem dois aspectos diferenciados. Uma coisa é a pessoa que está dirigindo um carro e de repente bate aquela voz, e a pessoa é crente, bate aquela voz dizendo assim, se joga no mar, bate no poste, tira a vida agora, né? Uma pessoa que é crente e tem o Espírito Santo de Deus, isso não é uma coisa que venha do nada. Se ela está na fase boa, ela não está pensando em morte, ela está bem, é óbvio que isso é uma sugestão maligna e a gente sabe que isso acontece. Esse é um fator, esse é um exemplo. Agora, uma pessoa que pensa nisso quase todos os dias, que todos os dias essa sugestão aparece na sua mente, eu não estou nem tirando a questão da opressão. O que eu estou dizendo é que essa pessoa começa a pensar na questão da morte de uma forma mais recorrente. Alguma situação da vida dela precisa ser revista. E às vezes a gente fica trabalhando com sintomas e não vai na causa. Pensamento de morte, pensamento persecutório, pensamento constante sobre morte, sobre morrer, quero acabar com a minha vida, não vale a pena. E esse tipo de coisa, quando começa a ser recorrente, já implica numa questão emocional que precisa ser vista. Então, alguma coisa a nível de vida profissional, de vida relacional, isso é, de casamento, de afetos, ou até mesmo da vida pessoal, precisa ser refeita. Então, essa pessoa precisa primeiro conversar com alguém. Então, ela vai procurar um pastor, ela vai procurar um psicólogo, ela vai procurar alguém que possa, de fato, aconselhar, porque ela, com certeza, está vivendo alguma dor emocional. Essa questão ocasional, dessa questão que surge do nada, quando a pessoa não pensa nisso recorrente, é momento, sim, de dizer, está repreendido em nome de Jesus, a minha vida pertence a Deus, né, de reagir. Agora, quando isso é recorrente, um dia, 2 dias sim, dia não, levando meses, especialmente aí passa de 4 semanas e chega a 3 meses, essa pessoa já precisa de ajuda e ajuda urgente. JR, eu queria voltar um ponto que eu acho interessante. A gente colocou aqui que a nossa mente é do Senhor. Na realidade, esse talvez seja um dos grandes equívocos que a gente tem. Verdade. Que a gente pensa que o Evangelho, a ação do Evangelho é uma ação acabada. A gente pensa isso, na questão estanque, né? Que aconteceu, eu me converti, já Deus agiu na minha vida e pronto, eu não vou ter mais essa questão da humanidade em si, da tendência que a gente tem, da tendência da carne em si. E a gente precisa pensar com relação a isso, que a nossa entrega ao Senhor é uma entrega constante. Por diária. Isso que o apóstolo Paulo, ele coloca lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala que a gente precisa não se conformar com este século, com este mundo, com esse aion, com essa era, com as coisas que estão acontecendo, que na realidade elas vão nos levar a mostrar o distanciamento que existe entre as nossas expectativas e as realidades que nós temos, e aí nos leva a termos uma frustração maior. Mas ele fala para a gente se transformar, ou seja, uma transformação constante que precisa acontecer dentro de nós, segundo a renovação da nossa mente. A nossa mente, ela vai sendo renovada a cada dia, a partir da renovação da nossa mente, que é uma renovação constante, que eu creio que aconteça através de uma vida de oração,
de leitura da palavra do Senhor e de dedicação ao Senhor, né? E se a gente olhar um pouco a questão do Calvino, ele vai falar a respeito da participação dos meios de graça, participação dos sacramentos em si. E se a gente der realmente ouvido a isso, se a gente pensar a respeito disso, algumas coisas elas vão sendo moldadas na nossa vida e a gente vai ter uma vida cristã mais saudável. O nosso problema é que a gente quer incluir o cristianismo dentro de uma realidade de vida constante que a gente tem. Ou seja, a gente quer ter uma vida mundana, satisfazendo com as coisas do mundo, e a gente quer incluir o cristianismo dentro de algum pote que ainda existe aí, e a gente coloca o cristianismo como se fosse algumas coisas que a gente adquiriu. Na realidade, o cristianismo, ele tem a proposta de nos livrar de todas essas questões, de trazer uma nova proposta de vida. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue entender que a santidade, ela só acontece quando há sanidade, e a sanidade é algo que a gente precisa a todo tempo estar tratando. E à luz da Bíblia Sagrada, o cristianismo, a essência do cristianismo, há um equívoco muito grande da atividade religiosa hoje, litúrgica dentro das nossas igrejas, para a essência do cristianismo. Passam hoje na atividade religiosa uma ideia que nós devemos ser deuses dentro do reino. E a proposta do cristianismo não é nos fazer deuses, é nos conscientizar que nós somos humanos. Independentes dele, né? Independente dele, humano, dependente dele. A prova disso que o Deus que em forma de Deus se fez homem, para que todos nós pudéssemos viver a essência do ser humano. E a essência do ser humano no reino de Deus, ela é banhada, ela é enriquecida pela graça de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios, ela vai resumir tudo isso que nós estamos falando, porque no capítulo 1 de Paulo, de Efésios, ele começa no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No versículo 4 vai dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. No versículo 13 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, diz que nós somos justificados, diz que nós somos ungidos. No capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. No capítulo 3 fala da unidade, fala da integração, fala do amor. No capítulo 4 fala do sustento na graça de Deus. No capítulo 5 fala do nosso dever com esposa, com filho, a nossa comunidade. E no capítulo 6 vai dizer que nós somos soldados, temos armas de ataque, armas de defesa, somos revestidos, somos cheios do Espírito, devemos nos encher do Espírito. É uma riqueza. Só que quando chega no capítulo 4 da própria epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 27, Paulo está dizendo isso não para pecador, não para mundo, não para ímpio, mas está falando para crente. Ele diz assim: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Então nós temos todo o mecanismo. O segredo não é ter esses pensamentos, esses ataques, essas perturbações, essas induções. Isto todos nós somos suscetíveis. Não podemos abrir a brecha. Podemos fechar tudo para que não sejamos dominados por esse sintoma e nos levar ao fundo do poço. Eu estou convencido de que, ouvindo os companheiros aqui, ninguém está isento de sentir-se desse jeitinho que a nossa ouvinte descreve. Ou seja, ela não é a única, muitas outras pessoas. Inclusive, por exemplo, um ouvinte no Face aqui conta que soube de uma história, aí é a experiência dela, ela narra aqui de um pastor que terminou o culto de domingo, foi para casa e se matou. Aconteceu isso. Um outro ouvinte conta aqui pelo nosso WhatsApp de que conhece a história de uma pessoa que foi ao monte, que foi para o monte orar, e lá no monte se matou. Atacou a sua própria vida, se matou. Pessoas, por exemplo, que sempre tiveram este pensamento, um dia foram no retiro alguém disse: olha, tem alguém aqui que tem esse pensamento, a pessoa entregou a vida para Jesus e não teve mais isso, sentiu-se livre. Outras pessoas que já fizeram ataques contra a sua própria vida e ainda lutam contra isso. Ou seja, nós temos, gente, hoje no nosso meio, entendeu? Bem próximos de nós, pessoas passando por essa luta. Sem então, dúvida. esse ponto que eu queria só pedir para repetir, para ficar clarinho,
aqui para os nossos ouvintes. Pode acontecer de alguém ter uma vontade relacionado a uma situação. Vou exemplificar. Um ouvinte conta, JR, eu descobri a traição do meu esposo num dia e no outro dia meu pai faleceu. Então não diz, foi demais para mim, eu tentei o suicídio. A carga emocional. Então tem um episódio, né? Tem um fato, né? Aí ela diz, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, eu não consegui, depois passei a buscar a Deus com mais afinco e consegui superar. Então nós estamos nos referindo a uma pessoa que tem um episódio. Então você tá com uma tristeza muito grande, decepção com alguém, aí eu queria acabar com tudo, você tem uma coisa episódica, é fato, você está relacionado a uma cena, isso é um dado. O outro dado são as pessoas que têm esse pensamento constante. Sim. Aí que a gente precisa observar o quanto é uma questão espiritual, exatamente, o quanto é uma questão emocional, e aí envolve depressão, envolve, por exemplo, uma pessoa que está vivendo num estado depressivo de verdade e profundo e constatado, não é aquela coisa, eu tô triste hoje, eu acho que eu tô, é realidade mesmo, aí precisa tratar. Ou seja, de uma forma ou de outra, ouvinte, tem jeito. E muitas vezes de um jeito ou de outro, tem jeito, ouvinte. Tem que medicar. Existem algumas pessoas que precisam de remédios, e aí eu já estou falando de doença mesmo. Tem gente que precisa de remédio, está muito bem na igreja com remédio, mas às vezes houve uma pregação do tipo, crente que é crente não toma remédio para a mente, para de tomar, 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses depois, está pensando em morte de novo. E aí entra naquela questão de Satanás está me oprimindo, aí começa a buscar uma série de ajudas e aquilo não vai embora. Aí a gente precisa entender. Eu estou falando aqui que pensamento de morte recorrente, que se repete, pode ser sim doença. Uma coisa é um ataque satânico para uma pessoa que está muito bem, está tranquilo e aquilo acontece. Outra coisa é uma questão vivencial, que quando ela vivencia uma separação, a perda de alguém, o luto de a perda de um casamento, de uma amizade, de uma situação, de um emprego, essa pessoa pode se desestabilizar. A gente tem exemplo de Elias, profeta de Deus, orou, o fogo desceu, aquela situação toda, mas quando ele vai para a caverna, ele pede para Deus tirar a vida dele. A gente vê Jonas, não é? Profeta de Deus também, foi 20 anos ali, ativo, depois, inclusive do que aconteceu. E a gente vê Jonas também pedindo para morrer. Então, nós estamos falando de pessoas comuns, mesmo evangélicos, que podem primeiro receber, eventualmente, se a vida, quando tudo está bem, uma questão satânica, uma opressão. Pode acontecer e a gente repreende. Agora, as outras duas situações, sejam as vivenciais, que precisam de um apoio psicológico, ou sejam as bioquimicamente provadas, né? As doenças vão precisar de medicamento. Sem o medicamento ou sem a terapia, essa pessoa vai continuar desejando morrer. Isso não significa que é demônio. Demônio pode até se usar disso, mas não é só demônio. Onde eu gostaria de chegar. Pois não, reverendo. A nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Não, já foi dito. A gente precisa entender. Já foi dito. Né? A espiritualidade não anula a nossa humanidade. Entretanto, a nossa vida com Deus, a nossa vida de fé, a nossa vida de oração, a nossa vida na palavra, pode nos ajudar a vencer as fraquezas humanas. Com certeza. Então, o que eu recomendo a essa ouvinte, e a tantos ouvintes cristãos também, que estão passando por essa situação de pensamentos suicidas, meu querido, vamos buscar Deus. Busca Deus em oração. Exercita a sua fé no seu caminhar, no seu dia a dia. Busca na palavra, porque a nossa vida espiritual também é capaz de nos fortalecer para nós vencermos essas tentações e fraquezas humanas. Com certeza. JR, é só uma questão que eu acho interessante a gente colocar, é que às vezes a gente entra no ativismo religioso pensando que a gente está buscando espiritualidade. Espiritualidade é muito diferente de ativismo religioso. Com certeza. Às vezes a gente tem atividade na igreja de manhã, tarde, de noite, todos os dias, e na realidade nada de espiritualidade. A espiritualidade, eu penso que a gente precisa ter uma espiritualidade de relação com o Senhor, a gente buscar ter um tempo de oração, de colocar diante de Deus as nossas dúvidas, as questões que estão mexendo dentro de nós, não ter vergonha de chorar diante do Senhor. Certeza. Eu me lembro do episódio do próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane,
quando ele chega e fala, minha alma está extremamente triste, e fala lá para os discípulos, e chega lá, né, leva Pedro, Tiago e João a um espaço mais reservado, eles estão ali mais próximos de Jesus, e aí Jesus, quando volta, mesmo com toda essa informação, dizendo que a alma dele está extremamente triste, aqueles que eram os 3 amigos mais próximos, Jesus os encontra dormindo, e a gente pode imaginar o desprezo daquelas pessoas, que eram pessoas que Jesus considerava, embora fosse altas horas da noite, né, de considerar aquela afirmação de Jesus, de dizer, olha, a minha alma está extremamente triste, mas a necessidade de se relacionar com o Pai. O problema é que nós, muitas vezes, entramos no ativismo religioso e pensamos que esse ativismo religioso significa espiritualidade. É completamente diferente, a gente precisa conseguir diferenciar isso. Pastor JR, o senhor colocou algo muito interessante, e fazendo uma conexão com a doutora, que as duas coisas caminham junto. Com certeza. Tanto o lado espiritual, a ação demoníaca, com o lado clínico. A doutora, ela é profissional na área, ela trabalha com isto, e ela atende pessoas normalmente, diariamente. E eu convivi com casos assim. É muito dramático você conviver com casos assim. Então, à luz da Bíblia Sagrada, como foi bem colocado, tem um lado espiritual, que é uma ação demoníaca, e tem o lado clínico, o lado dos sintomas das doenças psicossomáticas, que depende de profissional na área da psicologia, da psiquiatria, mas por trás de todos esses sintomas, nós estamos em um reino espiritual. E existe o reino das trevas, e existe uma força que se alimenta desse sintoma. Mesmo no lado clínico, a pessoa apresentando esse cuidado na mão de um profissional, mas essas reações sintomáticas, existe algo que se alimenta disto e que induz, e para um tratamento disso, um acompanhamento disso, é aonde que hoje tem os psicólogos formados, psiquiatras, e os pastores, a liderança eclesiástica, ela precisa fazer uma reciclagem nisto aí, para poder associar seu ministério a este profissional, porque mesmo no processo do medicamento, porque o psicólogo, ele vai trabalhar o lado das doenças psicossomáticas, mas tem o lado divino, e a Bíblia mostra isto. A Bíblia mostra isso, e existe duas vertentes. Interessante que a Bíblia é ampla. A Bíblia é ampla para isso. A Bíblia é ampla para isso. A Bíblia mostra uma pessoa que vem apresentando esses sintomas, que vem crescendo em um ato de tentativa de suicídio até acontecer o suicídio. É o caso de Judas. Você vai ver que Judas foi escolhido por Jesus. Você vai ver que Judas participou do Sermão da Montanha. Judas foi discipulado por Jesus. Judas ceiou com Jesus. Judas participou do ministério todinho. Além disto, Jesus lavou os pés de Judas. E Jesus chegou a afirmar: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho santificado. E você vai ver que Judas vai terminar sua vida enforcado. Porque vem apresentando sintomas, ao ponto de Jesus perguntar para ele, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Apresenta. Agora, outro caso, olha Paulo e Silas, em Atos 16, orando, adorando, acontece aquele mover todo sobrenatural. O carcereiro, quando vê aquilo, pensou que tudo ia fugir. Diz a Bíblia, ele pegou a espada para suicidar-se. Aí chega Paulo: não faça tal coisa. Você vê um ato imediato para um processo construtivo. Então, nessa vivência, nessa história da vida, a alma humana, a mente humana é um mistério. Então, cada
cada campo deste existe uma vertente, existe uma situação. Então, por isso que hoje há necessário que haja uma parceria, uma conexão entre um pastor reciclado, visionário, preparado para tratar do rebanho, não no seu aspecto de vida eterna apenas, mas no seu aspecto de cidadania, no seu processo de construção de história de vida, para que lhe dê uma vida saudável, não só na eternidade, mas também aqui na terra, porque esse é o princípio do reino de Deus. Uma de nossas ouvintes nos escreveu agora, ligou e contou o seguinte: este debate é muito importante. Sou casada com um homem que se diz pastor, mas a sua conduta é totalmente contrária ao que ele prega. Ele chega a me agredir física e verbalmente. Estou em depressão e já atentei contra a minha vida e até contra a vida das minhas filhas. Misericórdia. Estou desempregada, acima do peso, não vejo saída, não tenho amigos e nem a quem recorrer. Em todos os lugares e igrejas que busquei ajuda, só me decepcionei. Desconfio de todos. Me ajudem. Ela pede a nossa querida ouvinte. Nós vamos tratar dessa ouvinte agora. Ok? Dei um break. O assunto agora é essa ouvinte. Qualquer palavra agora é para essa ouvinte. É claro que vale para todos os demais, mas é esta experiência, é este caso, é este ponto para o qual nós vamos convergir juntos agora. JR, eu gostaria de disponibilizar meu telefone, né, para essa ouvinte, né? Eu sou pastor, sou também formado em psicanálise, né, para ajudá-la diante das questões. Eu tenho também tratado algumas pessoas ligadas à igreja em si, e a gente vê isso com muita tristeza. A gente vê que o momento de hoje é um momento que às vezes favorece muito isto. A gente está falando de uma pessoa que tem uma vivência dolorosa, né? E que tem uma vivência não só dolorosa, mas até do ponto de vista espiritual, complexa, porque ela está falando de um marido que é pastor, né? E que ela está com certeza ajudando ele no ministério dele e enxergando esse tipo de coisa. E aí eu vejo dois caminhos. O primeiro é ela, com muita propriedade, com muita sabedoria, conseguir ver quem é que está do ponto de vista eclesiástico acima do meu marido. Ele pertence a uma denominação, né? Quem é o superior a ele, né? Quem é uma pessoa que você possa de fato, quem é a pessoa de fato confiável a quem você possa buscar algum tipo de ajuda para que, inclusive, trabalhe junto ao seu marido, né? Porque esse comportamento dele não é um comportamento, todo mundo aqui na mesa é pastor, não é um comportamento de um pastor segundo o padrão divino, né? E ninguém é sozinho no ministério, então é importante que nesse momento tenha alguém que vá cobrir e tentar acertar aí o procedimento desse marido. Esse é um lado. O outro lado é o lado dela, né? De uma mulher que está sofrida, e aí quando ela fala disso, ela já perdeu o que é fundamental dentro de um casamento no ponto de vista feminino, que é admirar esse marido com quem ela está casada. Ela não admira ele como pastor, com certeza deixou de admirar como homem em cima de tudo aquilo que ele faz. Então ela tem que refazer esse processo de voltar a amar o seu marido, voltar a amar a sua vida, voltar a se amar, e isso a oração vai ajudar muito, a leitura da Bíblia vai ajudar muito, mas querida, você precisa de um apoio psicológico. Eu sei que é difícil voltar a confiar, mas vai precisar de um apoio psicológico, terapêutico. Pastor Edson disponibilizou, assim como eu também me disponibilizo. Vai precisar de um aporte psicológico e terapêutico, mas vai precisar também se agarrar com Deus e entender que esse processo que você está vivendo, infelizmente, não é um processo que só você vive. Há muitas pessoas que passam sobre isso. A gente que trabalha nessa área, a gente atende muita gente. É um processo difícil. Eu sei que nesse momento você não está vendo o fim do túnel, mas existe um fim de túnel, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que te ama, e agora é a hora assim mais difícil, que todos os dias você vai ter que conseguir a graça que só vem de Deus para arrancar força, para se levantar, para buscar ajuda e sair disso. Olha, JR, uma coisa que me entristece muito no relato dessa ouvinte e também no relato do e-mail, né? É a falta da igreja como lugar
lugar de acolhimento, ela não encontrar na igreja, né, não encontrar nos pastores, na liderança, um local de acolhimento mesmo, né? O gabinete pastoral tem que ser algo confidencial. Com certeza. A pessoa tem que ter a segurança de que o que está contando ali, né, vai ficar só ali, vai ter ajuda. Então, a nossa ouvinte, a pastora Elaine falou com muita propriedade, ela tem que tomar alguns passos, o posicionamento, amor próprio, precisa resgatar a autoestima, o amor próprio e resgatar a dignidade da pessoa humana que ela está perdendo. Eu quero agradecer a Deus porque a nossa ouvinte confiou em vocês. Com certeza. Confiou em mim, confiou em nós. Ao ligar para cá, ao contar a sua história, e sabe que nós vamos preservar a sua identidade, evidentemente. Mas quero lembrar você, querida ouvinte que nos acompanha, que embora a atitude do seu esposo seja uma atitude reprovável, e todos nós reprovamos isso aqui, a atitude dele, inclusive no aspecto físico e verbal, a agressão, existem outras reflexões sobre esse assunto, que não é o caso nesse exato instante, primeiro resolver um ponto para depois resolver o outro, mas você já entendeu, pela graça de Deus, que não vale a pena tentar contra a sua própria vida e nem contra a vida das suas filhas, porque a leitura que se faz é que seria um ataque a ele. Então você tira a sua vida para atacar, e não vai resolver absolutamente nada, filha, não vai resolver absolutamente nada. Graças a Deus que você não progrediu nessa linha. Graças a Deus que o Senhor abriu uma outra linha, uma outra porta para que você pudesse dialogar. Olha, você está desempregada, minha irmã, muita gente também está, mas evidentemente aqui está uma questão de não ter independência dele. Você está dizendo pra gente que você é dependente dele, e isso não é bom nesse exato instante, porque é um instante que você gostaria de ser independente dele, mas é necessário lidar com esse assunto. E você está acima do peso, aí já trabalha a sua autoestima, é a maneira como você está se vendo, não é? E todos nós temos hora que estamos acima do peso, abaixo do peso, dentro do peso, estamos bem com a gente, estamos mal com a gente, isso é normal, isso acontece com todo mundo, nós todos passamos por essas crises que envolvem a nossa vida. Não vê saída, Deus já te mostrou. E graças a Deus você hoje começa a rever até os conceitos para que a gente possa observar. Você disse aqui, eu não tenho amigos. Você já ouviu as pessoas da mesa se disponibilizando. Eles não são seus amigos ainda. É claro que você está pensando em amigos com quem você convive e que você não tem como conversar com eles. A gente entende isso. Pastor, ele tem que ter cuidado com quem fala. Claro. A esposa do pastor também tem cuidado com quem fala. Ela não pode chegar e contar uma coisa, um problema que acontece dentro de casa, que acontece na casa de todo mundo, porque as pessoas vão entender e vão multiplicar e vão amplificar aquilo como se aquilo fosse o maior absurdo dos absurdos. Você está dizendo que buscou ajuda em outros lugares, igrejas, e que só se decepcionou. Eu vou pedir a você uma chance. Dê uma chance às pessoas que estão aqui à mesa hoje, dê uma chance, dê uma oportunidade de ser ouvida e de compartilhar um pouco a respeito disso. Quero dizer a você, querido ouvinte, que nos acompanha, não sei há quantos anos você me escuta, mas eu quero te assegurar que muitas e muitas pessoas que estiveram em situações semelhantes à sua, elas receberam um livramento de Deus e foram absolutamente libertas desse estado, que é um estado muito sofrido, muito difícil e doloroso. E eu tenho absoluta convicção, assim como a nossa ouvinte que nos escreveu hoje encaminhando esse e-mail, assim como todos os demais ouvintes no WhatsApp, no Face, telefone, e-mail, participando conosco, incluindo você, Deus está trazendo para cada um de nós uma palavra absolutamente clara, porque em geral e as perguntas estão aqui, a salvação eu perco, o homicida, o suicida, vai, e não resta dúvida que são pontos fundamentais, mas eu queria lembrar você que talvez você não conheça uma família de um suicida, a família do suicida. O camarada atentou contra a própria vida e se matou. Ele achou que ia resolver. Só quem tratou de filho de suicida, só quem encontrou com esposa, com esposo, vou dizer mais, com pai, com mãe, com filhos,
vai poder te dizer a dor e a angústia que fica para a vida inteira. A pessoa passa por isso a vida inteira. É um X, é uma marca. Então, ainda que você pense na questão da eternidade, eu agradeço a Deus, porque senão de temor que você tem. Não se esqueça dos demais que estão à sua volta. Esses sofrem a vida inteira. Além disso, JR, fazendo uma leitura da dramaticidade dessa ouvinte, você percebe pelo menos 3 crises existenciais que ela está inserida. A primeira é uma crise de identidade ministerial, porque ela vê o esposo como pastor em cima de um púlpito pregando como se fosse um anjo. E dentro de casa seu comportamento é totalmente oposto. Então, com o rebanho, com as ovelhas, esse pastor, esse esposo, trata as ovelhas com carinho, com afeto, se dedica, abraça. E chega em casa, é uma brutalidade com ela. Isso já leva a uma crise de identidade e proporciona ela perder a credibilidade nos demais, porque ela faz uma associação achando que todos os pastores se comportam desta forma. Além disto, ela não pode entender que o pastorado faz desse homem um espiritual. O que vai fazer esse homem espiritual são os frutos. E uma das coisas que mostra que ele não é espiritual, que ele não cumpre o princípio bíblico, quando a Bíblia diz que deve cuidar bem da esposa, o esposo dedicar-se à esposa, honrar, amar a esposa, fazer da esposa uma manjedora do seu afeto. Ele não faz isso. Outra coisa que apresenta uma crise conjugal. Ela não sabe o que é um relacionamento saudável. Ela não sabe o que é um compartilhamento deste amor. Ela, pela linguagem que ela mostra, palavras fortes, agressivas, trata ela como empregada doméstica e a forma de violência. E a outra crise que apresenta aí é uma crise pessoal, que diante disso tudo ela se sente um produto descartável, um lixo ambulante. Ela se sente um lixo, ela se sente desvalorizada, porque esse pastor lá com a irmã na igreja lá, ele dá todo o afeto, e com ela em casa. O que eu tenho a dizer para ela, eu não sou psicólogo, não é a minha área, mas eu quero dizer para ela que a atitude dela em tirar a própria vida e sacrificar esses 2 anjinhos que está debaixo da autoridade espiritual dela e do seu marido, isto é um ato que ela tem de imediato e de uma forma precipitada de vingar desse marido. Este marido não merece o derramamento do seu sangue e a sua própria vida. Esse marido não merece isso. Se você quer se vingar desse marido, se levante. Mostre que você é capaz de dar volta por cima. Mostre que você é capaz de restaurar sua história de vida, independente dos algozes que este homem oferece. Mostre que você tem potencialidade, que Deus, você talvez não imagine isso e ninguém ainda lhe disse isso, nem mesmo você acredita em si mesmo, mas eu quero lhe dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus acredita em você. Deus acredita no seu potencial, porque se Deus não acreditasse em você, Ele teria te matado no útero da sua mãe. Além disso, Ele não teria confiado essas 2 crianças a você para cuidar dele, porque essas 2 crianças não são suas, ouvinte. A Bíblia diz que são herança do Senhor, são bênção do Senhor, e Deus olhou para você, viu você como mordomo e pegou esses 2 anjinhos, projetou, usou seu ventre como uma manjedoura biológica para materializar um projeto divino para você cuidar desse projeto para Deus. Então, essas crianças são anjos, são inocentes, e você é uma pessoa especial. Se você não quer se valorizar, lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus, e à luz da Bíblia, vá para frente de um espelho e veja que a imagem que o espelho reflete não é o que você é, e não é o que o seu marido diz que você é, e não é o que os homens dizem que você é. Você vale mais do que um diamante, você excede aos rubis, você vale o sangue de Jesus Cristo, você vale a vida de Jesus, você é especial para Deus. Lute, vá em busca dos seus sonhos, Deus é contigo. Com essas palavras, queridos, nós vamos encerrando o programa de hoje com este tema difícil, complexo, sofrido. Muitas perguntas ainda são feitas.
pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Nós não conseguiremos e nem conseguiríamos encerrar essa temática hoje. Quando vai para o outro lado, como foi agora, eu deixo solto, porque eu acho que é tão bom quando o Espírito Santo vai conduzindo e vai ministrando ao coração das pessoas. A gente não fica preso somente aos tópicos que estão aqui, embora, querido ouvinte que nos escreveu, eles são extremamente importantes e pertinentes para a gente, e eu asseguro a você que nós voltaremos a esse assunto e vamos respondendo com carinho, com respeito aos nossos queridos e amados ouvintes que estão numa luta, estão vivendo uma batalha nas suas vidas. E é importante que você se lembre, a vida é um presente de Deus pra gente. Quem é que pode rejeitar um presente que Deus dá? Não é? Se a vida é um presente que Deus te deu, quem é você e quem sou eu para rejeitar um presente que Deus nos deu? O mesmo que nos presenteou com a vida é o mesmo que se oferece para estar ao nosso lado e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É no Senhor que nós temos descanso, é no Senhor que nós temos paz, é o Senhor que tranquiliza, que traz suavidade quando tudo parece ruim e desgraçado. A graça do Senhor nos alcança e acalma o nosso coração. Soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer, e tudo pode fazer. Larará, e tudo pode fazer. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. JR, a pergunta hoje da nossa pesquisa foi o seguinte: você conhece alguém que era cristão e que tirou a própria vida? E nós terminamos com 92% dos nossos ouvintes dizendo que não conhecem e 8% dizendo que conhecem sim. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de todos vocês com a gente hoje no debate, especialmente a sua, querido ouvinte. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, ontem nós tratamos aqui sobre a questão do ciúme, né? E deu uma repercussão impressionante. Olha, as perguntas, elas foram se multiplicando. Por exemplo, um ouvinte dizendo: durante uma crise de ciúmes eu tomei vários remédios. E ela conta que ela acabou internada. Ela tem ciúme do namorado, inclusive das amizades dele. Ela não gosta que ele fala com os irmãos dele. Outro ouvinte dizendo: a minha pastora tem ciúme do pastor e da igreja. E a igreja não cresce, diz ela, porque isso traz uma barreira. Outro ouvinte: eu sou ciumenta demais, eu chego a ter medo de mim. Imagino coisa e tenho ciúme até dos meus amigos. Outro ouvinte: há 10 anos meu marido tirou a vida de um rapaz por ciúme de mim. Ele ficou preso e ainda hoje faz cenas. Ele já foi solto, né? Estamos praticamente separados, ele mora em uma cidade e eu em outra. Mas ainda assim ele tenta me controlar pelo telefone e afirma que isso é cuidado. Estou dizendo isso a você porque ontem nós tivemos tantas perguntas sobre a questão do ciúme, a repercussão foi tão grande que nós vamos voltar a esse tema em breve. Eu vou avisar aqui,
E nós vamos conversar uma vez mais sobre a questão do ciúme, assim como o tema de hoje também, com as repercussões que nós já temos aqui nas redes. Nós vamos ter aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes no nosso debate 93. Agora, outro ouvinte dizendo que JR, eu casei com um homem que faz questão de ser o filhinho da mamãe. Tudo é ela, tudo é pra ela e o resto fica pra mim e pros nossos filhos. A indiferença é tão grande que nossos amigos afirmam que sou apenas a empregada dele. O que um cônjuge deve fazer quando percebe que o outro não conseguiu cortar o cordão umbilical? E quando os pais alimentam essa dependência dos filhos casados? Como lidar com sogros que são dominadores e parecem não entender que os filhos têm suas próprias famílias? Como viver em paz com a minha sogra que não larga o filhinho dela em momento algum? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. E, aliás, amanhã o Debate 93 vai estar nas ruas, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, a partir das 11 horas da manhã. Nossa equipe lá estará com a van da 93 FM, aquela van bonita, plotada, colorida, e você vai chegar-se ali, a nossa van, vai conhecer a nossa equipe que lá estará e vai poder falar diretamente da van de São Gonçalo, da Praça do Zé Garoto, com a gente aqui ao vivo na 93 FM. Vai ser um privilégio muito grande ter você de São Gonçalo e região participando conosco amanhã a partir das 11 horas na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Pastor Cláudio Gama, muito obrigado, um forte abraço ao querido irmão. Muito obrigado, JR, me sinto bastante honrado, dignificado por Deus, por esta manhã poder ser uma gotícula neste debate. Agradecer a parceria da doutora Elane, do pastor Edson, do pastor Guilherme, foi muito abençoado. Parabenizar você pelo esse sucesso e externar minhas considerações. Tem um pessoal em Rondônia, em Curitiba, ali ouvindo, acompanhando esse debate. Deixar aqui minhas considerações à minha esposa Berenice, ao David Kennedy, a Laura, a meus filhos e ao povo da Assembleia de Deus em Amendoeira, São Gonçalo, ao pastor que me ajuda, pastor Rose, ao André, ao Ricardo, ao meu pai, à minha mãe, ao Clemente, à Jovelina, ao meu secretário Caulim, ao Jefferson, ao Luciano, a Jane, e mais uma vez, muito obrigado por ser um instrumento de Deus, que está abençoando a minha vida nesta manhã, poder cooperar com a sua instrumentalidade e ver a bênção de Deus. E hoje foi comprovado que isso aqui é muito mais do que um debate. Aqui é um canal de Deus para sarar a vida de muitas pessoas e livrá-la do abismo. Deus te abençoe muitíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elane, obrigado, um forte abraço, querida. Obrigada. Nossa menina da mesa de hoje. Obrigada pelo menina, obrigada mais uma vez por estar aqui. Um grande beijo a todos os ouvintes da 93, aqueles que seguem lá no meu Face, que também são ouvintes da 93, enfim, um grande beijo a todos do Ministério Fronteira, e a toda a minha família, em especial Tiago e Isabela, que estão no Brasil, filho e nora, enfim, estão ouvindo a gente. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao Sino da Guanabara, que está reunido lá na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça durante essa semana. Que Deus abençoe os pastores, aos presbíteros, e mandar um abraço muito especial para minha querida esposa, Sônia, Regina, as minhas filhas, Andréa e Ellen, e a minha filha casada, a Andréia casada, e a Ana Carolina. Deus abençoe a todos. O esposo dela, como é que é o nome dessa? Rafael. O Rafael, né? Rafael. Tá bom, não, só para te ajudar. Deus, só para te ajudar. Um abraço, pessoal do Ciro lá acompanhando a gente lá. Apareceu. Reverendo muito bem. Rafael Soares. Muito bem, muito obrigado, pastor Guilherme Costa. Obrigado, JR. Quero aproveitar e mandar um abraço especial pro meu amigo, o diácono Cleiton Araújo, do Ministério Shekinah de Xerém, o diácono Cleiton, a sua esposa Flávia, a diaconisa Badra, amigos muito queridos que estão sintonizados com a gente. Ontem o meu irmão ficou mais velho, Gustavo Costa, fez mais um ano de vida ontem. Quero mandar um forte abraço pro Gustavo, dando os parabéns, e também mandar um abraço para terminar aqui pro meu amigo Fabrício Tavares, lá da Metodista Wesleyana da Vila do Saz, meu vizinho, gente boa da melhor qualidade. JR, muito obrigado, foi um prazer participar deste debate. Muito obrigado, querido. Vamos orar com a pastora Elane Cruz, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração. Tema difícil, muitos dos nossos ouvintes envolvidos nessa luta, nessa batalha, mas serão alvos da nossa oração agora. E também vamos orar, como temos orado todos os dias, pelo consolo aos corações enlutados e pela cura dos enfermos, em nome de Jesus.
Pai eterno, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor cure a todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor, ó Deus, restaure o coração, a alegria de todos aqueles que estão enlutados, porque só o teu consolo e a tua bênção. Te pedimos também por todos aqueles que estão passando por situações vivenciais difíceis, encarando, Senhor, dores emocionais, depressão, problemas, ó Senhor, mentais. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga, Senhor, como sempre tem trazido sobre a nossa vida, a tua paz. Que se abram caminhos, que se abram portas, ó Pai. E que todos, ó Pai, sejam alcançados com a tua graça, com força, com garra, com determinação, porque o Senhor nos quer sempre de pé na tua presença, ansiando sim pela vida eterna em Jesus Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.